Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia que está sempre falando de horror, terror e criaturas mágicas. Hoje no quadro História Completa eu trouxe um dos seres mais pedidos por vocês desse canal. Como todos sabem, O Labirinto do Fauno é o meu filme preferido do Guillermo del Toro. Eu lancei um vídeo contando a história completa do Fauno e da Ofélia, de acordo com as informações do livro e com as inspirações mitológicas que influenciaram essa história, e naquele vídeo eu prometi que eu traria a história completa do Homem Pálido, e aqui estamos nós. Então não esquece de curtir esse vídeo aqui para que ele seja bem recomendado, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser sempre avisado quando eu lançar vídeos sobre monstros por aqui. E, inclusive, corre lá no meu Instagram e me indica quais outras criaturas de filmes e livros você gostaria de ver aqui nesse quadro. Eu sempre pego as ideias para vídeo das dicas que vocês me mandam lá por direct, então me segue lá, @ofelipebarbosa, e me manda sugestão de tema para os próximos conteúdos do canal. Bora lá então! O Homem Pálido é a criatura mais fascinante e marcante do universo de O Labirinto do Fauno. Mas no filme nós temos pouquíssimas informações sobre ele, tanto que em várias entrevistas das quais o Del Toro participou depois do lançamento do filme, as pessoas sempre faziam perguntas para ele sobre essa criatura, e felizmente ele nos fornecia algumas informações. Então, para contar a história completa desse ser, eu não vou usar teorias ou divagações, eu vou usar apenas o material oficial que nós temos do Del Toro, que são trechos de respostas que ele deu em entrevistas, a mitologia japonesa do Tenome, que inspirou ele, que eu vou falar dela um pouquinho aqui, e é claro, o livro oficial lançado em parceria por ele com a escritora Cornelia Funke. Já aviso aqui então que teremos spoilers tanto do livro quanto do filme, ok? Além do livro, ao contrário do filme, o Homem Pálido é mencionado muitas vezes por diversos personagens, não só pelo Fauno e pela Ofélia. A gente entende pelo livro que o Homem Pálido não fazia parte do reino mágico subterrâneo. Ele era, na verdade, uma das muitas criaturas mágicas que habitavam um esconderijo subterrâneo, mas tinha livre acesso ao nosso mundo. E os habitantes humanos daquela região, há algumas décadas, costumavam inclusive falar dele como se ele fosse uma espécie de bicho-papão ou homem do saco para que as crianças se comportassem. No livro, quando a princesa Moana fugiu do reino subterrâneo e veio parar no nosso mundo, ela foi encontrada por um nobre chamado Francisco Ayuso, como eu disse lá no outro vídeo. Quando esse nobre encontrou a princesa, a primeira coisa que ele pensou foi que ela fosse uma das jovens vítimas do Homem Pálido que tinha conseguido escapar, porque ele sabia que esse Homem Pálido sequestrava crianças e jovens por aí. Depois disso, vocês lembram que lá no outro vídeo eu contei que a bruxa Rocio ordenou que esse Francisco Ayuso construísse o labirinto com um poço no centro, usando pedras de um vilarejo abandonado? Então, esse vilarejo tinha sido abandonado porque as crianças de lá vinham sendo raptadas pelo Homem Pálido. Então a comunidade fugiu para outras regiões por medo desse Homem Pálido. E por fim, essa própria bruxa Rocio, que ordenou a construção do Labirinto do Fauno, ela tinha 2 filhos, que por pouco não foram vítimas desse monstro também. Inclusive, gente, essa bruxa Rocio, ela tem uma história muito interessante. Os filhos dela são antepassados de personagens que aparecem no filme, então eu acho que se vocês quiserem, rolaria muito eu fazer um vídeo depois contando a história da bruxa Rocio e dos seus filhos e de por que eles são importantes para a história. Me digam aí se vocês gostariam. Mas enfim, além de ser essa lenda ali na região que ameaça os personagens da história, o Homem Pálido é um ser carnívoro imortal, movido por magia das trevas, que se tornou essa criatura devido a atos violentos do seu passado. Ele vive unicamente para se alimentar, só que ele não é um ser irracional, ele possui inteligência e principalmente crueldade. Ele gosta de enganar as crianças e ludibriar elas, brincando com a fome que elas sentem, e depois ele tortura elas dolorosamente antes de devorá-las. Acontece que, por mais que todo esse universo do Del Toro se passe na Espanha, essa espécie da qual o Homem Pálido faz parte é uma criatura vinda do folclore japonês chamada Tenome. Nas lendas do Japão, o Tenome é uma criatura com o corpo de velho, com várias pelancas pelo seu corpo e nos seus braços, que não tem olhos no rosto, e sim nas suas mãos. Ele costuma vaguear aí por terrenos baldios ou cemitérios à noite,
procurando pelas suas vítimas. Nas lendas japonesas, é dito que o primeiro Tenome era um velhinho humano normal, mas que era cego, que foi roubado, espancado e deixado para morrer no meio de uma estrada. Antes de morrer, esse velhinho disse o seguinte, ele falou: se eu pudesse apenas ter visto o rosto dos ladrões que me assaltaram, se eu apenas tivesse olhos que funcionassem, mesmo que fossem nas palmas de minhas mãos. Por causa da maneira como ele morreu, com raiva e agonizando, o seu espírito se transformou em um yokai, que é a maneira como os monstros e divindades malignas são chamados no Japão. E a partir daí passou a existir então essa maldição do Tenome. Outras pessoas então que tivessem mortes trágicas com pensamentos violentos dessa forma poderiam se transformar Tenomes, se morressem de forma semelhante ao velhinho. Por mais que isso fosse algo do Japão, aparentemente ali naquele universo foi uma maldição que seguiu até a Espanha. Só que então, se o homem pálido é um Tenome, quer dizer que ele já foi humano no passado? Exatamente. E essa história é contada num dos contos do livro oficial. Antes de ir para aquele local sombrio entre o reino subterrâneo e o nosso, o Homem Pálido tinha sido um humano comum. Não se sabe qual era o nome dele, mas de acordo com o livro, é dito que ele já tinha a crueldade como ofício desde a infância. Já naquela época, as pessoas costumavam chamar ele de pálido, porque ele não gostava de sair ao sol, e por isso ele tinha a pele clara e aquosa como a lua. E ele era um típico garoto psicopata que começou matando insetos, depois começou a matar pássaros e por fim começou a matar os gatos da mãe dele. Só que a primeira criança que ele matou quando tinha 13 anos de idade. E era ninguém mais, ninguém menos que o irmão mais novo dele, que ele tanto amava, mas também invejava ao mesmo tempo. Depois de ter matado o irmão, ele precisou fugir de casa e começou a trabalhar para um padre da Inquisição Espanhola, servindo ao modo terrível que a Igreja Católica usava para perseguir e matar todas as pessoas que questionassem seus dogmas. O padre ensinou o garoto pálido sobre os detalhes mais intrigantes da tortura e lhe ensinou vários meios de matar uma vítima. O garoto passou 3 anos treinando e logo superou seu mestre no quesito bom torturador. E aí ele fez o quê? Ele usou o próprio mestre como cobaia para testar suas técnicas, torturou e matou o padre. Só que depois disso ele fez pior, ele devorou o coração do padre ainda batendo, porque ele tinha lido em livros de ocultismo guardados na igreja que isso lhe daria uma força sobrenatural. Depois que ele comeu o coração do padre, ele mergulhou numa escuridão sem volta, acentuada pelo fervor missionário do padre em achar que ele tinha que punir todos aqueles que desobedecessem regras ou fossem desobedientes. E assim ele se tornou um serial killer canibal, devorando vítimas pela região que ele considerasse impuros ou pecadores, do ponto de vista dele, né? E cada vez mais ele deixava de ser um humano e se tornava uma fera bestial. Quando a escuridão tomou conta dele por completo, numa noite depois de extrapolar na violência contra uma das vítimas dele, dizem que nem os próprios olhos do Homem Pálido aguentavam mais testemunhar aquelas atrocidades, e os olhos dele caíram das órbitas como se fossem frutas maduras que caem do pé. Depois disso, a criatura buscou por uma magia oculta que o ajudasse a escavar buracos nas suas mãos para que permitisse que ele colocasse os olhos nas palmas das mãos para enxergar. Ou seja, ele se transformou em um Tenome sem que ele precisasse morrer. Foi o fato dele mergulhar tão fundo na escuridão que fez com que ele se tornasse essa criatura. Ele passou a habitar uma floresta antiga, próxima a alguns vilarejos, e era conhecido ali como comedor de criancinhas. Enquanto alguns aldeões que catavam lenha sobre as árvores para passar o inverno, eles chamavam ele de Homem Pálido. A partir daí, ele se tornou uma lenda e vários boatos passaram a existir sobre ele. Ninguém sabe ao certo como foi que ele conseguiu acesso à magia das trevas para construir ali o seu covil. Se ele teve a ajuda de algum dos outros seres malignos que também habitavam ali regiões do subterrâneo, ou se alguma bruxa das trevas o ajudou. A questão é que logo ele construiu esse covil, formado por vários salões no subterrâneo, e a partir daí era para lá que ele levava as crianças que sequestrava e se alimentava delas. É dito no livro que as suas vítimas eram tão numerosas que os nomes delas revestiam as paredes de todos os salões subterrâneos, enquanto os ossos das vítimas eram usados para construir os móveis delicados que compunham a mobília do local.
Os corredores daquele covil tinham sido projetados para tornar a perseguição das vítimas dele mais agradáveis, né? Porque as crianças costumavam ser bem ágeis, ao contrário dele, mas normalmente elas acabavam se perdendo e ficavam encurraladas em becos sem saída nos corredores, o que permitia que ele chegasse até elas e pudesse matá-las quando o corpo delas estava inundado de aflição e desespero, o que dava um sabor ainda melhor para a carne. Nos seus assassinatos, ele usava um punhal de prata de cabo dourado que ele tinha ganhado do seu mestre, o padre. Esse punhal era extremamente importante para ele e ele passou a guardar o punhal enrolado num veludo cor de sangue num compartimento trancado na parede da sala de jantar. Antes dos acontecimentos do filme, durante os séculos que ele passou se alimentando de crianças e jovens, somente 3 crianças conseguiram se aproveitar do fato dele ter os olhos nas mãos e fugir dele. 2 dessas crianças eu posso falar em outro vídeo quando eu for contar a história da bruxa Rocio, porque foram os filhos da bruxa. Mas a terceira criança foi o menino que mais enraiveceu o Homem Pálido, tanto que ele nunca esqueceu o nome dele. O nome do garoto era Serafim Avendano. Ele era o caçula de 6 irmãos que adoravam perseguir e espancar ele, assim como o pai fazia com os 6. Então o menino desde cedo aprendeu a fugir depressa. Quando o Serafim foi sequestrado pelo Homem Pálido, ele conseguiu escapar do Homem Pálido com muita agilidade, enquanto o monstro estava lá colocando os olhos na mão, né? E o Serafim não só conseguiu roubar um prato de comida da mesa, como ele também roubou a chave do compartimento onde o Homem Pálido guardava o punhal. Assim como as outras crianças, ele também acabou se perdendo nos corredores, só que ele conseguiu fugir quando o Homem Pálido escorregou numa poça de sangue e ele ficou caído no chão procurando pelos olhos dele. O Serafim, então, correu até o fim do corredor e alcançou uma das inúmeras portas que eram usadas pelo comedor de criancinhas ali para entrar e sair da floresta conseguindo fugir. O mais interessante dessa história é que quando ele fugiu pela floresta, ele passou correndo por um moinho e ficou com medo de que aquela chave pudesse atrair o Homem Pálido até ele, então ele jogou a chave no lago e saiu dali, sem ver que lá dentro do lago um sapo gordo com olhos de gente engoliu a chave numa bocada. Esse sapo seria futuramente o sapo que ia se alimentar da árvore rachada, que seria a primeira prova que a garota Ofélia ia ter que enfrentar quando precisasse cumprir as provas do fauno para provar que ela ainda mantinha intacta a essência da princesa Moana. É aí então que nós chegamos aos acontecimentos do filme, quando a Ofélia precisa realizar a segunda tarefa dada a ela pelo fauno, que é entrar no covil do Homem Pálido com a chave que ela pegou do sapo e conseguir o seu punhal. Só que a Ofélia acaba caindo na mesma armadilha que quase todas as crianças que entravam ali caíam. No meio da sala de jantar do Homem Pálido, a mesa estava sempre posta com um banquete luxuoso que era fruto de magia das trevas, já que ele sempre estava fresco ali, como se tudo tivesse acabado de ser cozinhado e assado por alguém. E como vocês sabem, a Europa estava em guerra naquela época, passando por racionamento de comida, então qualquer criança, mesmo a Ofélia, que não era uma criança pobre, agora que ela tinha sido adotada pelo Capitão Vidal, não resistiria a um jantar como aquele. E aí, como de costume, assim que a criança pegava algo da mesa, o Homem Pálido despertava pronto do banquete. É claro que a Ofélia não sabe de toda essa história envolvendo aquele monstro, embora ela entenda pelas imagens pintadas nas paredes dele que ele já devorou milhares de criancinhas, mas o que importa é que mesmo que algumas fadinhas tenham se perdido no caminho, a Ofélia conseguiu roubar o punhal e consegue fugir dali são e salva. Uma coisa que fica em aberto aqui pra gente é que uma vez, numa nota que o Del Toro fez sobre o filme numa revista, ele disse que aquela adaga, aquele punhal, era o que mantinha o Homem Pálido vivo. Então, se a gente for levar essa frase dele ao pé da letra, a gente pode entender que depois que a Ofélia conseguiu fugir e levar a adaga com ela, o Homem Pálido teria morrido. Então, nem o livro nem o filme respondem essa pergunta pra gente. Então a gente fica sem saber qual o destino dessa criatura. Assim como eu expliquei também no vídeo sobre a Ofélia e o fauno, a gente sabe que muita gente interpreta esse filme com 2 possibilidades. Que a fantasia nele poderia ser real, ou que seria tudo imaginação da Ofélia, já que ela estaria vendo na imaginação dela seres que são um escape para a sua realidade.
O roteiro do Del Toro realmente contribui para que algumas pessoas tenham essa interpretação, já que você pode ver que tudo aquilo que a Ofélia enfrenta são representações daquilo que ela está passando na vida dela. Por exemplo, na primeira tarefa, quando ela teve que enfrentar o sapo que vivia dentro da árvore e estava ali matando a árvore, ela estava tendo que lidar com o fato do irmãozinho dela estar no ventre da mãe, causando a morte da mãe também. Aqui, quando ela tem que enfrentar o Homem Pálido, a gente pode perceber que a mesa de banquete dele é a mesma mesa de jantar do Capitão Vidal, que é o grande monstro ameaçador que ele enxerga na história. Inclusive, tem uma frase do livro que é muito interessante, que compara o Capitão Vidal com o Homem Pálido, dizendo o seguinte, que tanto o Vidal quanto o Homem Pálido eram seres que se alimentavam de corações e almas, porque já tinham perdido seus corações e almas. Então, não só a própria imagem do Vidal, que é o vilão do filme, está representada ali nesse monstro, como, de acordo com o Del Toro, ali também estariam representadas as instituições de poder, como a igreja, que se utilizam de violência e do medo e se alimentam dos necessitados e desamparados. A gente entende ainda mais essa crítica dele quando a gente entende a origem desse ser. De qualquer forma, como eu expliquei no vídeo anterior, ali naquele universo, essas coisas têm sim valor simbólico para a história, mas elas não são só a imaginação da Ofélia. Já foi confirmado pelo próprio diretor que esses seres fantásticos existem no universo dele, e isso sempre dá na gente aquele quentinho no coração só de pensar que, quem sabe algum dia a gente possa ter mais livros ou quem sabe filmes desenvolvendo mais essa mitologia dessa história. Bom galera, é isso, não se esqueçam então, se vocês gostam de me ver contando histórias de monstros e personagens fantásticos e quer me dar uma sugestão para o próximo vídeo, corre lá no meu Instagram, @ofelipebarbosa, que eu recebo todas as indicações por lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado pela companhia, um beijão e tchau!